Oiê, eu sou a Lara, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem faz muito tempo, que é contando um pouquinho sobre a minha trajetória no mercado digital. Então hoje eu vou falar tudo, sem papas na língua, como que eu cheguei até onde eu estou hoje. Peguei meu chazinho aqui, porque esse vídeo vai ser grande, viu? Senta que lá vem fofoca. A gente gosta de uma fofoquinha, né? Bom, quando eu comecei, era lá em abril de 2022, eu tava com a perna quebrada, tinha acabado de desistir de um sonho que era competir na patinação artística, tava fazendo faculdade de engenharia de produção, mas não amava a faculdade, nunca me senti realizada fazendo engenharia, sabe? Eu nunca quis, eu só aceitei que era o que mais tinha a ver comigo na época, fiz a faculdade e tava naquele limbo, né? Tipo, ai, será que é isso que eu quero? Será que não é isso que eu quero? Fui pro mercado financeiro, eu tava estagiando numa multinacional na área de finanças, mas eu não tava gostando. Então, falava pros outros que adorava, mas na real não gostava nada. E aí, certo dia, né, não tinha nada pra fazer, com a perna quebrada em casa, não podia ir pro trabalho, não podia ir pra faculdade, tava no TikTok, rolando o feed, vi um vídeo de uma menina que ganhava dinheiro com o mercado digital. Chamei a menina, comprei o curso que ela tinha começado, que na época se chamava Fábrica de Riquezas, e esse curso era do João Marcos. Então, durante ali um mês, eu estudei o treinamento, consegui fazer minha primeira venda e logo depois disso, o João, que era o dono do treinamento, Fábrica de Riquezas, ele lançou um desafio que se chamava Desafio do Zero 100K. Primeiramente era uma mentoria e depois que ele passasse toda a parte teórica, ia ter a parte prática, onde ele ia pegar um afiliado, levar esse afiliado lá para Pará de Minas, que era onde ele morava, onde tinha o escritório dele, iria fazer esse afiliado bater 100 mil reais em vendas. Então, ele ia acompanhar a trajetória desse mentorado para que esse mentorado também tivesse sucesso com o mercado digital. E ele ia escolher uma entre as milhares de pessoas que se inscreveram para esse desafio. Bom, quem ganhou o desafio fui eu. Oi, Lara, joia? É o João, conhece? Lara, você não vai precisar comprar a mentoria porque né, você já vai ser a do zero ao E eu, 100K. só que eu não fui como muitos esperavam que seria. Então todo mundo tinha aquela crença de que ia ser alguém muito pobre, que não tinha nem um celular direito, que iria ganhar esse desafio e também essa pessoa ia ficar milionária com a internet. E quem ganhou fui eu. Eu nunca fui de ter uma condição ruim, eu sempre tive uma condição ok. Então as pessoas me tacaram muito hate nessa época, mas eu tava muito feliz, não deixei nada me abalar e segui com a parte teórica do desafio. Então, estudei, apliquei, tirei minhas dúvidas todas com o João. Em novembro de 2022, eu fui para Pará de Minas para realmente fazer parte do desafio e vivenciar tudo aquilo na prática. Começou a chover aqui, a luz deu uma diminuída, mas espero que vocês não tenham notado tanta diferença. Mas enfim, quando eu fui para Pará de Minas, eu pude vivenciar tudo na prática, né? Esse era o intuito do desafio em si. E eu pude ver como que funcionava um lançamento de um treinamento, como que funcionava o suporte, como que funcionava a gravação das aulas, a edição. Eu vivenciei o mercado digital e eu acho que se não tivesse sido por essa época que eu estava ali, que eu me apaixonei pelo mercado digital, alguns desafios que eu enfrentei teriam me derrubado. Mas, graças a Deus, eu vivenciei tudo aquilo e eu pude ver que sim, era isso que eu queria para minha vida, que eu tinha realmente me encontrado e que não era a engenharia que iria me fazer feliz. Era o mercado digital, era o marketing em si. Eu me encontrei no marketing, coisa que eu achava que não era para mim. Então, para mim, ir para a Pará de Minas foi um divisor de águas completamente dentro da minha vida. Mas aí a gente seguiu com o desafio, a gente gravou alguns episódios, então a gente gravava o que eu aprendi. Então, se o assunto era remarketing, a gente tinha uma aula de remarketing e essa aula era aberta para os outros mentorados assistirem também. E nessa época, eu vendia um robô de aposta. Eu sempre tentei levar para o lado mais de conscientização que a aposta era algo que viciava, mas que dava sim para você fazer dinheiro. Só que depois de um tempo, a plataforma que a gente vendia esse robô, ela começou a dar muitos problemas, a gente se retratou. Eu sempre enfatizei que a aposta era algo sério, que não é brincadeira, que você não vai ficar rico da noite pro dia, mas que é possível sim você ganhar dinheiro. Mas depois que a plataforma saiu um monte de rumores que não estavam entregando o dinheiro das pessoas,
Eu me retratei com os meus seguidores, com os meus alunos, mas eu decidi parar com apostas. E nesse mesmo meio tempo que eu estava perdendo o meu produto, no mercado estava sendo criado um produto completamente diferente. Porque até então o mercado era aquele famoso curso de vender curso. Então o afiliado só comprava um curso e vendia o curso. E era isso, só era curso de vender curso. Eu já era apaixonada pelo mercado desde essa época. Mas essa outra mentoria prometia você não precisar vender curso e vender produtos físicos através do tráfego pago. Essa mentoria era a mentoria MSA, Musa Select Academy, e muitos afiliados do João, né, do Poder da Internet, foram migrando do Poder da Internet para o MSA. E nessa leva eu fui junto. Então eu decidi sair do desafio. Então parei com o robô de aposta, parei com o Poder da Internet, comuniquei o João que eu não queria mais e fui para o MSA. Só que um ponto muito importante que fez, acho que foi a principal coisa que me fez sair do João e ir para o MSA, foi porque se eu continuasse no desafio do 0 ao 100k, eu ia ser sempre conhecida como a menina que ganhou o desafio do 0 ao 100k. Eu nunca ia ser conhecida por ser a Lara. Eu sempre ia ter essa bagagem junto comigo. Ah, ela é a menina que ganhou o desafio do 0 a 100k. Ah, ela é a menina que o João escolheu para fazer 100 mil reais com a internet. E, gente, eu queria ficar conhecida pelo meu nome. Então, acho que foi esse fator que foi o mais impactante para minha decisão de realmente sair do desafio, de desistir do desafio e ir para o MSA. Quando eu fui para o MSA, no meu primeiro mês, eu bati 5 mil reais em vendas da mentoria, o que foi um resultado bem impactante, porque até então, quando eu estava lá vendendo o Poder da Internet, o Bot Easy, quando eu estava na equipe Fábrica Office, eu tinha vendido no máximo 13 mil reais no mês. E aí, quando eu fui para o MSA, eu já fiz mais de 5 mil reais, eu fiquei, meu Deus, tudo bem, então vamos lá. E fui, enfrentei diversos desafios e eu estava ali, sozinha, era eu por eu mesma. Porque lá, quando eu estava no Fábrica, era o João me ajudando a todo momento, então eu tinha realmente um suporte 24 horas, eu tinha a equipe dele à minha disposição, e quando eu fui para o MSA, acabou tudo isso, eu estava sozinha. Então, no meu primeiro mês eu fiz 5 mil reais, como eu falei para vocês, ganhei uma viagem para o Rio de Janeiro com tudo pago, para ir no MSA Experience, que foi a primeira edição do MSA Experience. Fui para esse evento, lá no evento eu tive várias trocas com outras afiliadas, o que foi maravilhoso. E no último dia de evento, a gente teve um culto onde eu senti Deus estar presente junto comigo. Acho que foi a primeira vez que eu senti, assim, a presença de Deus, sabe? Não sei explicar para vocês a sensação, mas foi algo maravilhoso. E eu precisava ter vivido aquilo para entender o quão Deus é importante, o quanto eu preciso me conectar com Deus. Mas isso já comento sobre. Continuei no MSA depois, né, voltei do Rio de Janeiro e tudo mais, eu estava passando por diversos problemas pessoais nessa época, mas eu também continuei passando por perrengues profissionais, porque eu não conseguia sair dos 5 mil reais por mês. Então, no meu primeiro mês eu fiz 5 mil reais e todos os outros que eu fiquei no MSA eu só conseguia fazer 5 mil reais. Investindo mais, investindo menos, falei com o Denis, falei com a Ruth, todo mundo tentou me ajudar e ninguém sabia o porquê que eu só faturava 5 mil reais. Ninguém entendia o motivo, ninguém conseguia me ajudar, ninguém sabia me ajudar. E chegou uma hora que isso para mim ficou insustentável. Eu falei, gente, chega, eu não tô conseguindo mais, tá dando elas por elas no final do mês. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso sair disso. Eu só tô conseguindo fazer 5 mil reais. Eu quero fazer mais. Eu não tô tendo lucro no final do mês. Isso começou a me consumir, me consumir, me consumir, me consumir, que eu queria explodir a qualquer momento. E eles também tinham algumas premiações, né, para desafiar um pouco mais as afiliadas. Então, eles tinham as corridas, que se você fizesse, acho que 30 vendas no mês, você participava de uma viagem para um cruzeiro. E isso, para mim, foi mais um pesadelo do que qualquer outra coisa. Para as outras afiliadas, isso eu achei incrível, porque realmente instigava elas a querer vender mais. Mas para mim estava sendo um pesadelo, realmente eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia vender mais. Eu tentava, eu não conseguia, então, gente, juro, pra mim essa época foi um pesadelo, um pesadelo. Aí teve uma certa hora que eu falei: "Chega, eu não quero mais nada disso, eu vou tentar vender produto físico", porque até então eu só tinha vontade de vender renda extra, porque só indicar mentorias e tudo mais, porque eu realmente queria mostrar para os outros, influenciar os meus seguidores, os meus alunos, que você não precisa ser escravo de uma pessoa, ser CLT de uma pessoa
para você ganhar dinheiro. Não, existem outras possibilidades. Então eu queria mostrar que o CLT não é a única forma de ganhar dinheiro. Eu queria mostrar que sim, é possível você ter o seu próprio negócio, você trabalhar de casa, você ter diversas liberdades. Então eu nunca tinha pensado em vender os produtos físicos, eu sempre quis vender mentoria, renda extra. Mas chegou essa certa hora que estava insustentável vender renda extra, fui para os produtos físicos. Consegui vender bem os produtos físicos, gostei de vender, mas não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu vivi, que eu sentia que eu tinha me encontrado. Eu não queria vender produto físico, por mais que eu estivesse tendo resultado, por mais que eu tivesse conseguindo ter lucro, eu não queria estar ali vendendo produto físico. Então eu parei mais um tempinho e falei: "Ok, o que que eu vou fazer da minha vida?". E por esse motivo, eu sabia que vender produtos físicos não era aquilo lá que eu queria. Então, mais uma vez, eu estava frustrada e estava, né, sem saber o que fazer. Foi aí, certo dia, que eu decidi chamar o João e falar: João, o que que eu faço da minha vida? Expliquei toda a situação para ele, a gente teve uma conversa franca, falei tudo o que eu queria, e ele falou: Lara, eu vou regravar e vou lançar o meu curso de novo. Agora ele não vai mais chamar Poder da Internet, ele vai chamar Milionários Class. Me aguarda um tempinho. Aguardei um tempinho, continuei vendendo produtos físicos, mesmo sabendo que aquilo lá não era para mim, mas era a forma que eu tinha de ganhar dinheiro. E não vi o lançamento do João. Não via, não via, não via. Descobri que o João estava passando por alguns problemas pessoais e que esse lançamento foi adiado. Eu peguei, decidi focar na minha faculdade, então terminei minha faculdade de engenharia, hoje eu sou formada em engenharia, não segui, não tirei meu CREA, enfim. E tirei um tempo sabático para mim, para eu me encontrar e para eu entender o que eu queria também para mim. Então eu fui viajar para Ribeirão Preto e lá em Ribeirão Preto eu pude me conectar assim, sabe, comigo mesma. Acho que foi um tempo maravilhoso, eu saí de todas as redes sociais, eu não queria falar com ninguém, não queria nada, eu só queria me encontrar. E lá em Ribeirão Preto, quando eu pedi um sinal pra Deus, juro, gente, juro, foi assim mesmo. Eu pedi um sinal pra Deus e falei: Deus, por favor, me ajuda. O que que eu faço? Aí, o João decidiu lançar aquele curso que ele tinha me falado uns 6 meses atrás que ele ia regravar. Então, ele regravou e lançou o Milionários Class. Nessa hora, eu não pensei duas vezes, eu comprei o treinamento dele, né, que no caso é uma mentoria. Comprei a mentoria, peguei meu WhatsApp e mandei uma mensagem: João, tô de volta no seu time. Bom, a equipe do João entrou em contato comigo, eles me aceitaram de volta, a gente conversou um pouquinho, eu mostrei os motivos de eu ter saído, eu falei algumas coisas que eu achava que precisavam ser melhoradas também, eles me escutaram, eles me ajudaram, eles tiveram todo o suporte que eu esperava ter, né? E hoje eu indico o treinamento do João. Eu me sinto muito mais feliz, mais realizada. Hoje eu estou no lugar que eu realmente gosto. Então, desde eu voltei para o treinamento do João, eu acho que era junho de 2024. Eu voltei para o treinamento do João em junho de 2024. A gente está em abril de 2025, então eu tô quase um ano aí de volta com eles. E eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais pronta para enfrentar desafios. Durante esse um ano também que eu tô de volta indicando o treinamento do João, que é um treinamento onde eu pude ter os meus primeiros resultados, onde eu tive a base, então todo o meu conhecimento é desse treinamento, então eu tenho propriedade para indicar e para falar que sim, funciona, porque afinal é o que deu certo para mim, então hoje eu me sinto mais segura indicando também o treinamento dele. E uma coisa eu posso falar para vocês, mesmo me encontrando, mesmo eu sabendo, que era o lugar que eu sempre quis estar, eu ainda assim tive alguns desafios, eu quebrei algumas vezes, e eu acho que tudo isso foi necessário para minha trajetória, para moldar realmente quem eu sou hoje. Então, por exemplo, se eu não tivesse vendido o robô de aposta, talvez eu não teria aprendido algumas coisas, eu não teria conhecido a equipe do João, não teria me encontrado no mercado digital, não saberia que era isso que eu queria da minha vida. Se eu não tivesse ido para o MSA, talvez eu não entenderia a importância que Deus tem na nossa vida. E se eu não tivesse voltado de novo para vender o Milionários Class, talvez eu estivesse perdida. Não sei, nunca se sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. Então acho que tudo isso foi necessário. Eu adoro contar essa história.
Eu posso contar ela com mais detalhes algum dia, quando a gente sair para comemorar algum resultado que você tenha, porque se você está me assistindo hoje, eu sei que você quer ter um resultado também. Então, acho que é isso. Essa foi a minha história. Eu acho que tudo tem um porquê e a gente tem que passar por tudo isso para moldar realmente quem a gente é hoje. Enfim, se você gostou desse vídeo, dá um gostei, compartilha com quem precisa ouvir, comenta para eu saber o que você achou dessa trajetória toda. E não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo.